Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu estou num cenário diferente. Pra quem assiste os vlogs sabe que eu estou aqui na sala da minha casa. Tô gravando aqui porque eu estou com problemas no meu tripé. E no meu cenário normal eu não consegui gravar, não consegui ajeitar a câmera. Então eu vou gravar aqui hoje pra vocês. E como é um papo assim mais íntimo, mais experiências de vida, não tem problema. Eu acho que tem tudo a ver, fica aqui jogadona no sofá. Nesse vídeo, como prometido, eu vou contar pra vocês como foi a minha experiência de trabalhar como professora de inglês numa escola particular de idiomas. Então, antes de ir pro vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal caso o botão esteja vermelho pra você e ative o sininho de notificações pra não perder nada. E claro, quando esse vídeo acabar, me segue lá no Instagram pra você ficar por dentro de tudo que rola na minha rotina. O ano era 2019, eu tinha recém terminado meu curso de inglês, tinha recém pegado meu diploma e eu fui indicada por um professor meu a trabalhar numa escola de idiomas, já que eles estavam procurando professores. E quando é por indicação, a gente sabe que é muito mais fácil de conseguir a vaga. O coordenador me ligou na quarta-feira, perguntou como é que estava a minha disponibilidade para fazer a entrevista. Eu falei, não, pode ser amanhã, o horário que você preferir. A gente marcou mais ou menos ali pela 1h da tarde. Fui na entrevista, bem bela, bem nervosa assim também, mas confiante de que daria tudo certo. A entrevista inteira foi em inglês. Eu fui muito sincera com ele, disse que eu não tinha experiência nenhuma, que eu nunca tinha dado aula, que eu tinha recém me formado, então eu fui extremamente muito sincera. Ele olhou pra mim, perguntou se o salário de 1.500 estava ok. Eu pensei, não, tá ok, eu quero ter experiência, eu quero aprender, né, como ser professora, já que naquela época era o que eu queria pra minha vida. Ele gostou de mim, disse que eu estava contratada e perguntou se eu já podia começar hoje. Levei um baque ali já naquele início. Falei que eu podia, que eu só ia avisar meu pai, que estava me esperando, que eu ia começar ali já, mas sem problemas nenhum, podia começar. Daí ele pensou melhor e disse, não, vamos começar a partir de amanhã. Sextou com tudo, começando num emprego novo. Eu tava muito feliz, tava me sentindo realizada, tava me sentindo assim, ó, no auge, porque era o que eu queria. Então eu tinha conseguido isso, eu achei que não seria tão fácil assim, fácil entre aspas, mas pelo fato de eu não ter a experiência. Na sexta-feira eu fui mais uma auxiliar mesmo, eu fiquei prestando atenção em como era a rotina dos alunos, como que funcionava, eu tava mais observando para depois de fato começar a dar as aulas. Eu entrava às 8h da manhã, mas na sexta-feira eu fui liberada às 4 porque já não tinha mais nenhuma aula na minha grade de horários. Então, para o primeiro dia eu tava, nossa, super feliz, tava muito tranquilo, muito de boa, já estava fazendo vários planos futuros, já tava pensando o que eu ia levar de lanche, já tava pensando o que eu ia fazer com o salário, tava pensando assim, ó, em exatamente tudo. Vamos para o próximo dia. Meu segundo dia era o sábado, trabalhava das 8 da manhã ao meio-dia também. Olha que delícia acordar cedo, principalmente no frio. Ainda não estava tão frio, mas acordar cedo, eu não gosto de acordar cedo, ainda mais um sábado, ainda mais para trabalhar. Das 8 da manhã até as 10h eu fui auxiliar, depois disso tinha um intervalo ali de 15 minutos, eu tava ainda prestando atenção em como as coisas funcionavam. E das 10h15 até o meio-dia eu já comecei a dar aula junto com uma outra professora. E a partir das 11h, esse horário, eu iria assumir uma turma sozinha, porque essa professora ia ter que sair mais cedo. Então, tranquilo. Porém, mal sabia eu que ali estava tendo um spoiler de como que seria tudo. As turmas eram variadas, eu ia assumir crianças principalmente de 2 a 10 anos por aí, mas eu também em alguns momentos ia ter aula de crianças de 2 a 18 anos. Então pensem nesse detalhe. Eu tinha recém feito 18 anos, ia fazer 19 no próximo mês. Pensem eu conversando com outros adolescentes jovens de 18 anos. Era óbvio que o assunto era o mesmo, então eu tinha que ter um profissionalismo assim, ó, jamais visto, para não acabar desviando a conversa e me portar também como uma teacher, como uma professora de inglês. Essa aula das 11h até o meio-dia que eu tive que assumir sozinha, mal sabia eu que já era um spoiler do que eu iria enfrentar até o meu próximo dia de trabalho. Tinha que ter uma paciência, assim, ó, de outro mundo. Precisava de uma paciência absurda, um nível de paciência, meu Deus do céu. Queria surtar. Ali eu já tava vendo que o negócio não era tanto assim pra mim. E no meu completo teste de absurdo, pra piorar um pouquinho a minha situação, no final das aulas, as crianças tinham que fazer fila, dar as mãos uma pras outras, eu tinha que pegar na mão de duas, e sair, descer a escada, todo mundo em fileira, e ir até uma outra sala que tinha que sair no portão. Dessa sala saía na rua e ia até
os pais da criança que ficavam numa sala esperando eles. Só que eram 6 crianças e eu tenho somente 2 mãos. O que aconteceu? Dei mão para as 2 crianças na hora que abriu o portão. Meu Deus do céu, elas saíram correndo. E eu só sou uma pessoa, entendeu? Eu só sou uma pessoa que estava recém com 18 anos, nunca fiz faculdade de pedagogia, então eu não sabia como me portar diante de crianças de 2 anos que saíram correndo, largaram a minha mão, saíram correndo para ir correr para os pais, ou seja, saíram correndo na rua. Então aquilo, os pais me olharam com cara feia, o coordenador me olhou com cara feia e eu fiquei assim, eu vou fazer o quê? Vou sair correndo atrás da criança e puxar pelos cabelos? É minha vontade, mas eu não posso fazer isso. É verdade. Vamos agora para o meu terceiro e último dia de trabalho. Já vou dando esse spoiler aí pra vocês que foi meu terceiro e último mesmo. Na segunda-feira fui eu bem bela, felizona, animada a trabalhar. Era a primeira vez que eu estava pegando ônibus sozinha, então eu fui assim na cara e na coragem, me sentindo a independente. Cheguei no trabalho, dei uma aula pro coordenador, tipo, fiz um teste com ele pra ele ver como que eu ia me portar, se meu inglês estava bom, se estava tudo saindo direitinho e ok, eu estava apta pra dar aula. Aí ele falou assim pra mim, desse jeito vai poder dar aula até as 10 horas da noite. Aí eu dei uma risadinha e pensei assim, nossa, será que ele quer que eu fique até as 10 horas da noite? Não entendi esse comentário, dei uma risadinha ali e fiquei quieta na minha. Nesse tempo, ele saiu e eu mandei uma mensagem correndo pra minha família e falei assim, eu acho que ele quer que eu fique até as 10 horas da noite. E nisso, ele abriu a porta na hora, só que eu não tinha mais nada pra fazer, eu já tinha passado tudo. Então, tipo assim, eu peguei meu celular pra mandar uma mensagem, posso ter errado? Posso ter errado, mas eu precisava avisar minha família que eles queriam que eu ficasse até as 10 horas da noite. Daí ele falou assim pra mim, já tá na blogueiragem? Aí eu olhei pra ele e falei assim, não, eu começo a partir do meio-dia só, meu horário de postar é meio-dia. Não gostei daquele comentário. Por que eu não gostei? Porque o meu Instagram, o meu trabalho, o que eu faço pra mim mesma sempre vem em primeiro lugar antes de qualquer coisa e eu nunca aceito o desaforo de outra pessoa. Por mais que eu estivesse tentando um emprego novo e ele fosse meu coordenador. Eu tinha aula de reforço para 2 meninas e eu passei, nossa, foi muito divertido, dei a aula para elas, deu tudo certo mesmo. Tinha um intervalo, que era das 10 da manhã até as 10h15. Só que faltava exatos 8 minutos pro intervalo. Eu já tinha feito todos os exercícios com elas. O que eu fiz? Tinha 2 pessoas na sala, eu querendo ser a professora legal, a teacher massa. Sentei e comecei a conversar com elas em inglês. Porque eu acho que o mais importante de tudo não é você praticar o inglês através da gramática. É você praticar o inglês através da fala mesmo, se comunicando com outras pessoas. Porque se a pessoa entende o que você fala, não importa a gramática. Então eu sentei com elas, comecei a conversar, perguntei como é que era a rotina delas, enfim, conversando tudo em inglês. Nisso entrou o professor e falou assim, por que tu tá sentada? Eu falei, não, porque eu já terminei de dar tudo pra elas e falta 8 minutos pro intervalo. Daí ele falou assim, mas a aula não acabou ainda, a aula só acaba quando termina, passa tudo de novo. E cara, eu vi no olho das meninas assim, que elas não estavam mais aguentando aquela aula, que tipo, elas iam ter que repetir tudo que elas já falavam. E era muito disso, eu falava, elas tinham que repetir, eu falava, elas tinham que repetir. Como se todo mundo que tivesse na sala fosse um robô. Aquilo já tava me deixando bem bagunçada, porque as outras escolas em que eu me formei em inglês, nenhuma era desse jeito. Fomos para um intervalo e foi nesse momento em que tudo piorou. Ele me chamou na cozinha no intervalo e falou bem assim, a gente precisa que você fique até as 10 horas da noite. Eu falei assim, não, hoje eu não posso ficar. Ele falou, por que você não pode ficar? Eu não, porque eu tenho outras coisas pra fazer e eu não trouxe nada pra ficar aqui até as 10 horas da noite. Ele falou assim, mas quando você fez a entrevista, você disse que tinha disponibilidade de horário. E aí eu falei, né, bem plena. Eu disse que eu tinha disponibilidade de horário se eu fosse avisada com antecedência. Como eu não fui, eu não tenho como ficar. Porque eu sou assim, se você quer algo pra ontem, você tinha que ter me pedido antes de ontem. Então você não vai me cobrar ali na hora porque eu não tenho como fazer. Se for algo de boa, tranquilo, mas agora ficar até as 10 horas da noite, indo ter que pegar ônibus pela segunda vez na minha vida, meu pai tava viajando, então não tinha quem me buscasse. Eu não ia pra parada de ônibus às 10 horas da noite. Até porque foi no dia 12 de março e eu tinha um projeto pra lançar. Ou seja, eu tinha que estar na academia de noite, porque eu precisava estar fazendo esse lançamento lá no meu Instagram. Então eu bati meu pé, falei que eu não ia ficar. Ele tentou me dar várias soluções de que eu podia almoçar com as meninas. Eu falei assim, não tenho como almoçar com elas, não trouxe dinheiro, não trouxe comida pra ficar até as 10 horas da noite. Eu fui bem pulso firme, mas por dentro eu tava quase morrendo. Aí nisso eu pensei super rápido, tomei uma decisão ali, muito rápido mesmo. Eu falei pra ele, vamos fazer assim, hoje eu vou embora no meu horário normal, mas na quarta-feira tinha um feriado na terça, então a escola não ia abrir, mas na quarta-feira eu venho e aí sim eu fico até as 10 horas da noite. Daí, tá bom, beleza. Só que o que eu pensei? Eu nunca mais vou pisar aqui, eu não vou aparecer aqui quarta-feira, não vou ficar até quarta-feira coisa nenhuma, porque nem às 8 da manhã eu vou estar aqui. Inferno! Inferno!
Aí a gente voltou pra sala. Só que as meninas ainda estavam no intervalo delas. Aí ele olhou pra mim e falou assim, você já foi pra faculdade? Eu falei, não, ainda não. Ele pois é, na faculdade professor nenhum senta. Aqui a gente dá aula em pé. E tipo, eu tinha sentado alguns minutinhos pra conversar ali com as meninas. Mas acatei a ordem, avisei minha família que eles queriam que eu ficasse até as 10 horas da noite, só que eu já tava com um choro entalado aqui. Eu olhava pra cima o tempo inteiro, chegava a doer minha garganta, de verdade mesmo, eu juro por tudo pra vocês, isso não é exagero. A minha garganta, ela doía de estar prendendo o choro, eu não aguentava mais. Eu olhava pra cima o tempo inteiro, bocejava pra fingir que meus olhos estavam cheios de lágrimas por conta de bocejo. No intervalo do almoço, eu fui até a cozinha, comi minha comida assim, ó, muito rápido, e até hoje eu lembro, eu levei linguiça frita, purê e arroz, e toda vez que eu como essa comida hoje, sei lá, ela embrulha o meu estômago, eu não me sinto bem comendo, porque eu me lembro desses momentos. Então eu almocei correndo, voltei pra minha sala, tranquei a sala. Detalhe, tinha câmera em todas as salas. Eu tranquei aquela sala, mas eu sentei naquela mesa. Meu Deus do céu, eu chorava, mas eu chorava. Eu me lavei em lágrimas, minha maquiagem inteira saiu. Eu ainda tinha que dar aula a tarde inteira. Eu tava com a cara assim, ó, inchada. Puro choro, não conseguia parar de chorar. Eu liguei pra todas as minhas amigas, eu liguei pra minha irmã, eu liguei pro professor que me indicou, porque além de tudo isso que aconteceu, quando as crianças iam no banheiro, eu tinha que limpar elas, e eu não tenho formação pedagoga pra estar fazendo esse tipo de função pra ganhar R$1.500. Então assim, ó, eu contei tudo, falei assim, não, eu não quero ficar nesse lugar, meu Deus do céu, e aí o professor que me indicou só me falou assim, pega tuas coisas e vai embora. Eu pensei, não vou deixar os alunos que vão ter aula comigo às 2 horas da tarde, porque eram 2 horas de horário de almoço. Não vou deixar essas crianças na mão. Eu vou fazer a minha parte e depois eu vou embora e eu nunca mais apareço aqui. Mas assim, ó, eu tava chorando, mas chorando tanto que vocês não têm noção. Outro comentário que esse coordenador fez pra mim que pesou demais foi que ele me falou que os alunos eram os meus cachorrinhos. Então tudo que eu mandasse eles fazer, eles iam fazer. E cara, eu não tô acostumada com esse tipo frio de relação, sabe? Eu gosto de relações mais humanizadas, eu gosto de pessoas que tratam as outras como pessoas. Porque nada mais do que eu estou fazendo ali é ensinando o filho de alguém. Eu tô ensinando o filho de alguém que é muito amado em casa, que recebe amor de outras pessoas, não são meus cachorrinhos. Cachorrinho, se eu quisesse dar aula pra cachorrinho, eu fazia medicina veterinária. Então esse tipo de comentário me deixava bem horrorizada. Tinha aulas 2 horas da tarde, cometi uma gafe horrível, porque era assim, eram crianças de 12 a 15 anos, mas tinha uma mulher que ela era mais velha, ela tinha uns 32, 35 anos por aí. E aí a supervisora entrou na sala pra essa moça entrar, porque ela tava atrasada, e ela falou assim, a supervisora falou pra moça, né, pra aluna, é aqui a sala? Daí eu olhei e, tipo, muito rápido no automático eu falei, sim, o fulano falou que ia ter uma pessoa mais velha mesmo. Meu Deus do céu. A coordenadora só fez assim pra mim, ó. Tipo, eu pensei, meu Deus, ela vai me demitir depois daqui. Ela mesma vai me demitir. Enfim, cometi essa gafe horrível, todo mundo ficou assim pra mim. Eu já tava suando frio nessa hora, depois de ter cometido a gafe, mas foi muito de boa essa aula, os alunos gostaram demais de mim, foi muito bacana mesmo, pediram pra eu ficar, pediram pra eu ser a professora deles. Tudo isso foi muito gratificante pra mim. Por conta das crianças, meu Deus, eu adorava. Mas a forma como eu tinha que tratar elas não era algo que eu acreditava que fosse o melhor. Terminei a minha primeira aula 100% sozinha, foi bem tranquilo até. Eu dei tanta sorte que nesses 3 dias que eu trabalhei, teve 2 aniversários, então eu aproveitei pra comer bastante. Bolinho, salgadinho, essas coisinhas de aniversário aí, meu Deus, eu comi bastante. Aí nisso, era aniversário da professora que eu iria entrar no lugar dela. Ela ia pra outra franquia. Então eu ia entrar no lugar dela e, como era aniversário dela, ela ia sair mais cedo. Aí eu fui lá, desejei happy birthday pra ela, abracei. Aí ela me abraçou também e disse, ai, Agatha, muito obrigada, o melhor presente que tu poderia me dar é estar entrando no meu lugar. E ela falou isso porque ela vai trabalhar na mesma rede de escola, só que mais perto da casa dela pra ela poder ficar mais perto do filho pequeno. Aí, ela me falou isso, né, a gente tava abraçados e eu pensei, que pena, né? Que pena que o meu presente ele vai ser devolvido porque eu não vou ficar. Mas não falei nada, né? Só pensei comigo e assumi a turma que ela tava dando aula. Terminei as minhas aulas com as crianças pequenas, eram de 4 a 5 anos, um terror. As crianças não paravam quietas, então você tem que ter muito pulso firme com as crianças, mas ter o pulso firme sem ser grossa, sabe? E eu ainda não tinha essa experiência, então eu tentava ficar o mais de boa possível com elas.
A aula acabou às 6 horas da tarde, meu Deus do céu, eu catei a minha bolsa, mas eu virei um risco daquela escola. Eu sumi, eu não dei tchau pra ninguém, eu peguei minhas coisas e falei assim, eu tô indo embora agora, ninguém me segura, eu só peguei tudo e fui embora. Aí nisso, eu fiquei mais ou menos 1 hora na parada de desembarque e passou pessoas na rua, passou ônibus, passou motoristas e todo mundo que passava por mim ficava me olhando assim com cara feia. Só que nenhuma dessas almas que ficaram me olhando teve a capacidade de me avisar que ali era o ponto de desembarque, que o ônibus não ia passar ali pra me buscar. Então isso, a sociedade, ela consegue ser bem filha da... quando quer, porque, cara, passou muita gente por mim e nenhuma pessoa me avisou que ali era o ponto de ônibus errado. Nessa 1 hora que eu fiquei ali, eu percebi que tinha um cara que ele tinha ido em 4 esquinas, assim, era uma rua bem movimentada, ele tinha ido em 4 esquinas e ele tava me observando dessas 4 esquinas que ele parou. Entrei dentro de uma farmácia, andei bastante, entrei dentro de uma farmácia e eu vi que ele tava indo em direção também ao lugar que eu estava, que era na farmácia. Cara, mas eu peguei o meu celular, entrei dentro da farmácia, tipo, me escondi lá dentro, chamei o Uber e pensei, quer saber, eu vou embora de Uber, eu nunca mais vou voltar aqui. Se antes eu já não ia voltar, agora sim que eu não volto, porque eu ainda tinha esperança de pensar um pouco mais. Eu chamei meu Uber, eu tinha 15 reais. Esses 15 reais eu tinha pego na escola pra pagar a passagem durante a semana inteira. Peguei esses 15 reais, chamei um Uber que deu ali em torno de 11. Quando o Uber chegou, eu abri a porta do carro, sentei no banco, fechei, mas eu chorei. Eu chorei tanto que eu cheguei a apavorar o moço do Uber. Eu liguei até pra uma amiga e eu chorava na ligação. Depois eu conversava com o Uber, eu chorava mais. Foi bem apavorante, assim, essa minha experiência. Eu cheguei em casa com a panturrilha doendo, porque eu não sentei em nenhum momento durante o dia inteiro. Isso acabou assim comigo, eu fiquei muito dolorida na panturrilha. Foi uma experiência muito traumatizante, tanto que eu nem quis saber mais de inglês. Eu demorei muito pra voltar a ter contato com o inglês, seja nas músicas, seja conversando com outras pessoas, então eu fiquei bem traumatizada. Agora que eu tô conseguindo voltar. Aí na terça-feira, que era feriado, mandei uma mensagem pro coordenador agradecendo a oportunidade, mas que eu não iria ficar com a vaga. Daí ele mandou um áudio assim, pô gatinha, esse não era teu sonho? E blá blá blá, como assim você não vai ficar? Aí eu só respondi pra ele, pois é, achei que era meu sonho também, mas descobri que não é, muito obrigada. E não respondi mais nada, não fui atrás do dinheiro que eu deveria receber por ter trabalhado nesses 3 dias, não quis saber de mais nada mesmo. Eu simplesmente só queria deletar esse momento da minha vida, mas hoje serviu muito como aprendizado e obviamente como esse conteúdo pra eu estar contando a minha experiência aqui com vocês. Então foi isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado, me contem aqui embaixo se vocês já tiveram alguma experiência traumatizante na vida de vocês, com o emprego também. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com as amigas. Um beijo e até o próximo vídeo.